Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Ok. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Foco Mentor. Para quem ainda não me conhece, eu sou Giovanni Brum, e eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre a minha história, para quem ainda não me conhece, para quem ainda não segue aqui no canal, para quem está chegando aqui agora. Eu sou Giovanni, eu tenho 40 anos, moro aqui no Espírito Santo. Eu sou natural de Cachoeiro de Itapemirim, moro em Vitória. Moro em Vitória há 12 anos. E hoje eu sou servidor público estadual, trabalho aqui na Secretaria de Estado da Fazenda e vim aqui hoje compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a minha jornada e falar para vocês o quanto que é importante às vezes a oportunidade para as pessoas que não têm tantas oportunidades assim, não é verdade? E a gente tem que ser honesto, tem que ser sincero, tem que ser realista em falar que a gente mora no Brasil, que é um país, apesar de ter muitas oportunidades, infelizmente elas não estão distribuídas de forma igual, não é verdade? Algumas pessoas têm mais oportunidades que outros, isso é fato, e principalmente quando a gente começa a caminhar por regiões menos desenvolvidas do nosso país, ou até mesmo dentro dos centros urbanos, aquelas comunidades onde a ação pública, o poder público não chega com tanta quantidade e qualidade, também há uma carência bem grande de oportunidade para as pessoas. Então, muitas vezes, a pessoa só tem uma oportunidade, só tem uma chance de realizar um projeto, um propósito de vida. E, enfim, é a bala de prata que se tem para fazer acontecer, para poder sair do ponto que se está e elevar a sua vida a um outro patamar, alçar, né, um voo maior e conquistar algo de melhor para a sua vida, para a sua família, para a sua comunidade como um todo. E isso, de certa forma, aconteceu comigo. Eu, como já disse, eu sou natural aqui do Espírito Santo. Eu nasci no interior do interior do estado. Eu nasci em Cachoeiro é interior do estado, e eu nasci no interior de Cachoeiro, que é um pouquinho mais interior ainda. E nessa jornada, eu sou o filho mais novo de uma família de 4 irmãos. Eu tenho mais 2 irmãos e uma irmã. Nasci assim, numa família humilde. Nunca faltou assim alimento, nunca faltou roupa, mas também nunca houve fartura. A gente tinha assim o mínimo necessário para se sobreviver com dignidade, digamos assim. Mas nunca houve fartura, nunca houve assim aquela abundância, digamos assim, de recursos de uma forma geral para a gente dizer assim que a gente tinha assim, tudo para ser o que a gente quisesse. Então a gente nasceu, cresceu nesse ambiente, e teve assim um momento importante da vida, que quando eu completei os meus 14 anos de idade, nesse lugar onde de fato é um distrito muito focado na extração de mármore e granito. Então todos os trabalhos praticamente giravam em torno desse setor.
e automaticamente a maioria dos jovens ali iriam trabalhar nesse ramo, ou iria para as pedreiras para trabalhar diretamente na extração dessas pedras, ou iriam trabalhar como caminhoneiro transportando essas pedras, ou iriam trabalhar nas empresas que processavam essas pedras, entendeu? Seja serrando, seja polindo, seja na moagem dessas pedras para poder fazer aquele pó, aquele calcário que é usado para fazer tinta, pasta de dentes, enfim. E a gente já meio que nascia com esse destino certo, de encarar um desses ramos ou navegar ali entre eles. E era natural, não tinha assim, nenhum problema nisso. A pessoa nascia ali e crescia porque isso era o que existia no momento. Assim como em algumas regiões onde é um polo de confecção, a economia gira em torno da confecção. Ou marcenaria, a mesma coisa. Ou, enfim, cada região tem um perfil, uma característica, e os trabalhos giram em torno desse polo. E natural. E no meu caso, quando eu fiz 14 anos, meu pai conseguiu um trabalho para mim. Ele nem me perguntou se eu queria, não. Ele só conseguiu e me comunicou. Ele conseguiu um trabalho de servente de pedreiro, na época. E eu tinha 14 para 15 anos, estava começando o ensino médio. E ele me levou para trabalhar com ele, como servente de pedreiro. Trabalhei bastante tempo. E o legal é que no comecinho, quando eu começava a trabalhar, meu pai, o dono da obra, pagava para ele. E ele pegava assim, eu lembro que era R$10 por dia. Aí fechava a semana, o cara pagava lá os meus R$50, né, pelos 5 dias. Meu pai pegava R$30 para ele e me dava 20. Ou tinha mês que pegava 40 e me dava 10. Mas estava de boa, porque tinha que trabalhar para poder ajudar a cobrir, a custear as despesas de casa. E, enfim, e foi assim durante 4 anos, praticamente, até eu completar os meus 18 anos. Aí então, seguindo aquela trilha que eu falei, ou pedreira para extrair, ou caminhão para transportar, ou as indústrias de moagem, ele conseguiu um outro trabalho para mim, numa indústria de moagem. Era uma indústria em que pegava aquelas pedras calcárias, aquelas pedras brancas. Isso passava por um processo de um moinho que quebrava, e depois um outro moinho que girava e fazia as pedras menores virarem pó, um pó fininho, tipo uma farinha, que é usado para fazer tinta, para fazer remédio, para fazer pasta de dente, enfim. Aí imagina só o trabalho que é, imagina só o barulho que é você fazer uma pedra virar pó. Então era um ambiente muito insalubre, com muito barulho, muita poeira, muito calor. E eu trabalhei nesse lugar por cerca de 3 anos, 3 a 4 anos. Era um trabalho assim, muito pesado, muito insalubre, e até certo ponto da minha vida foi uma situação que eu meio que aceitei como uma condição natural. Eu falo, não, aconteceu assim com meu avô, com meu pai, comigo, e vai ser assim com meu filho, e vida que segue. Eu achava que isso era um fluxo natural. Mas chegou um dado momento, um certo momento, que eu falei, pô, será que não poderia ser diferente? Será que eu não posso mais? Será que eu não posso fazer algo de melhor para mim? Será que eu não poderia trabalhar num setor diferente, num lugar diferente, com alguma coisa diferente? Era tipo assim, algo meio que distante naquele momento, mas eu falei, pô, será que não? Por que não? E aí eu falei, eu acho que eu vou começar a estudar. Aí nessa ocasião eu comecei a fazer um curso de técnico administrativo. E nesse curso aprendi bastante coisas, e uma coisa importante nesse curso foi um professor, que ele era formado em ciências contábeis, e começou a falar muito bem da contabilidade. Aí ele falava da contabilidade, o que ele fazia, pô, aquilo me interessou muito. E eu falei, quer saber? É isso que eu vou fazer, é isso que eu quero. Vou fazer um curso superior em contabilidade. Só que eu não tinha
dinheiro para fazer um cursinho pré-vestibular, e nem tinha assim, materiais de qualidade à minha disposição. Aí eu comecei a estudar com os materiais que eu tinha, ainda do ensino médio, e comecei ali a futucar, estudar, buscar assim, os recursos que eu tinha para poder aprender ali o que estava no edital do vestibular. Aí fiz assim, o meu melhor, me esforcei trabalhando naquele trabalho insalubre e comecei a estudar. E estudei o suficiente para poder fazer o meu melhor naquela prova do vestibular. Fiz a prova, voltei para casa. Aí, passado alguns dias, saiu o resultado. Aí eu tive que ir lá em Cachoeiro para poder pegar o resultado. Aí fui no painel lá, achei meu nome. Tava lá, Giovanni do Nascimento Bruno, aprovado. Nossa, aquele dia foi assim, um dia fantástico, um dia que mudou assim a minha trajetória de vida. Então eu consegui ser aprovado. Só que depois de passar assim, esse êxtase, essa alegria pela aprovação, veio assim a dura realidade. Eu não tinha dinheiro para pagar a matrícula. Não tinha. Aí veio assim o primeiro desafio aí. Aí eu voltei para casa, ao mesmo tempo feliz para poder contar essa alegria para os meus pais, meus irmãos. E ao mesmo tempo também um pouco triste, porque eu sabia que como que eu ia fazer? Se eu não tinha dinheiro nem para pagar a matrícula, quanto menos o curso. Enfim, foi assim, um tiro no escuro que eu acabei acertando e depois, e aí? E agora? O que eu faço? Aí, nesse momento, o meu irmão mais velho falou, não, Giovanni, eu te ajudo a pagar a matrícula, e meu pai também se comprometeu a ajudar com uma parte, fui lá e me matriculei. Falei, cara, depois eu me viro, eu vou dar um jeito e não vou parar não, eu quero isso aqui pra mim, eu decidi, eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou seguir em frente, eu vou terminar esse curso. Aí beleza, tipo assim, todo o meu salário ia praticamente para pagar a faculdade. Assim, ficava zerado, mas paguei a faculdade por um bom tempo e fui aos trancos e barrancos, trabalhando o dia inteiro nesse trabalho pesado, e mesmo assim saía de lá, ia correndo em casa, tomava um banho, pegava a bicicleta, pedalava cerca de 20 minutos para poder chegar no ponto de ônibus, e depois eu ia para a faculdade. Pegava um ônibus, andava mais uns 20, 40 minutos, quase uma hora, melhor dizendo, até Cachoeiro. Enfim, estudava, depois saía da faculdade cerca de 10 horas, 10 e 20. Chegava em casa quase meia-noite para poder tomar banho, dormir, acordar no outro dia e trabalhar de novo. E foi assim. E depois, nesse intervalo, aconteceu uma coisa interessante que eu gosto de dizer, que às vezes o universo ajuda aqueles que estão ali no trabalho, que estão ali focados no propósito. A empresa que eu trabalhava lançou assim, um projeto de incentivo aos empregados, que eles iriam custear metade do valor da faculdade. Nossa, aquilo ali foi assim, a minha salvação. Porque eu estava ali, investindo 100% do meu salário na faculdade. E graças a Deus apareceu esse projeto, esse incentivo, em que a empresa começou a pagar metade do valor da faculdade. Nossa, aquilo para mim foi fantástico. E somado a isso, quando eles souberam que um rapaz lá da produção, lá da moagem, tinha iniciado um curso superior, eles falaram, não, vamos chamar esse menino para conversar? E nisso eles me chamaram, me convidaram para conversar e explicaram que no momento não havia oportunidade, mas que assim que surgisse alguma coisa, eles iriam me conseguir assim, uma colocação melhor para eu poder me desenvolver e crescer ali dentro da empresa. Nossa, aquilo já foi assim, uma motivação enorme. E passado algum tempo, eles me colocaram lá no setor de contabilidade para ser estagiário. E ali eu aprendi muita coisa, ali eu me desenvolvi, ali eu vi assim, um mundo de possibilidades que até então eu achava impossível.
E aí eu pensei, cara, a educação é o caminho. Quando eu comecei a estudar, eu descobri a contabilidade através do professor do curso. Estudando a faculdade, eu vi que eu já consegui abrir uma porta. Eu falei, cara, não tem outra, é estudando. É estudando. Aí eu comecei a colocar foco, colocar energia na educação. Eu comecei a estudar, comecei a comprar livro, comecei a assistir palestras, assistir curso, tudo aquilo que eu podia fazer para me aprimorar, para me colocar assim, em condição de conseguir ainda mais oportunidades, eu fui fazendo. E passado alguns anos eu comecei a pensar o seguinte, cara, o trabalho aqui tá bom, eu tenho assim chance de crescer, tenho chance de ir mais longe, mas tem uma coisa que eu acho que vai ser legal para mim. É continuar estudando, mas tentar prestar alguma prova para concurso. E com isso eu fiz o concurso. Tipo assim, fiz, de novo, peguei o material que eu tinha à minha disposição, não fiz cursinho, não tinha cursinho, peguei o edital do concurso, estudei ali conforme o edital, dei o meu melhor, isso eu confesso, estudei muito e consegui. Opa, voltamos aqui. Eu consegui passar na prova. E aprovado, passou assim mais 2 anos, 2006, eu fui chamado, cara. Então foi no ano que eu me formei, eu acabei sendo chamado para a Caixa Econômica também. Então assim, foram 2 grandes alegrias. Aí eu falei, cara, é isso mesmo. Aí é engraçado que quando eu passei na Caixa Econômica, eu falei, pronto, agora é concurso para eu me aposentar aqui, tá bom demais. Salário, ticket de alimentação, plano de saúde, eu falei, pô, tô no paraíso. Mas só que eu estava assim tão obstinado a seguir em frente, a buscar algo de melhor, algo de mais para minha vida, que eu falei, eu acho que dá para fazer um pouco mais, eu acho que dá para ir um pouquinho mais longe. Aí depois de formado, eu comecei a procurar assim, alguns concursos na área de contabilidade e fiz vários concursos, alguns eu passei em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Pô, eu falei, pô, eu acho que sou bom nisso. Então, meio que de uma criança, de um jovem, sem perspectiva, sem muitas possibilidades, já meio que carimbava ali o que eu poderia, o que eu deveria, o que eu não deveria ser. Eu passei a um jovem assim, com caminhos, com escolhas, com alternativas. E, de novo, tudo isso graças ao foco no querer algo mais, foco na educação. E eu continuei. Fiz mais alguns concursos e até que surgiu assim, um grande concurso da minha vida, que foi o concurso para auditor fiscal. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu trabalhando com a contabilidade, trabalhando no banco, eu tinha assim, um tanto quanto um certo contato aqui com esse meio aqui da Secretaria de Fazenda, dos municípios, do estado. Eu falei, pô, que profissão legal, auditor fiscal. Aí eu me dediquei assim, o máximo possível para poder, a partir de então, fazer o que tivesse no meu alcance para passar nesse concurso. E confesso que é um concurso muito difícil, muito difícil. Mas, para quem quer fazer acontecer, não pode fraquejar. Então, coloquei isso como propósito, como meta. Aí, tipo, deixei de sair, deixei de me divertir, deixei de fazer um monte de coisa para poder colocar energia nisso. Porque naquele momento, aquilo é o que me interessava. Aquilo que eu me coloquei como propósito a ser alcançado, e não deixei nada me distrair, nada me abalar. E fui. E aí, eu fiz a prova, cara. Mas eu fui para a prova com uma vontade, uma energia tão grande de passar nela, cara, que eu falei,
Só saio daqui aprovado. E graças a Deus fiz assim o melhor que eu pude, consegui uma classificação o suficiente para ser convocado, e hoje eu tenho assim essa grande alegria de trabalhar num ambiente que me desafia, num ambiente que me dá condições de eu exercer assim toda a minha com plenitude todas as minhas habilidades. Sou respeitado, tenho assim uma grande admiração pelos meus colegas. Ao mesmo tempo também sou admirado por eles e respeitado por eles, e só tenho a agradecer a Deus por ter me dado essa visão, me dado essa oportunidade de ser quem eu sou hoje. Mas sendo assim realista, a gente sabe que moramos no Brasil. Apesar de ser assim um país de grandes riquezas, não é um país muito igual em oportunidades. Sabemos disso. Quando a gente começa a caminhar para as regiões não tão desenvolvidas, quando a gente começa a caminhar para os bairros de periferia, quando a gente começa a caminhar para as favelas, a gente percebe que nesses lugares ou não há oportunidades, ou elas são muito escassas, ou é muito sofrido, é muito custoso, é muito complicado a gente desbravar uma oportunidade, a gente seguir um caminho que nos leve a um sucesso, digamos assim, na profissão, na carreira, na vida como um todo, porque existem tantas situações, tantas dificuldades envolvidas nessas regiões, nessas comunidades, que torna-se muito difícil para as pessoas colocarem energia ou pensarem em fazer algo de diferente, porque além da dificuldade estrutural ali, por faltar muita coisa, faltar saneamento básico, faltar água, faltar esgoto, faltar calçamento, falta tudo, muita dificuldade. E além disso, o deslocamento que essas pessoas têm para poder trabalhar leva 2, 3, 4 horas do dia. Leva tempo, leva energia. Então, às vezes, falta uma motivação, falta um gás para essas pessoas poderem se desenvolver e fazer algo de melhor ou algo a mais para suas vidas. Eu entendo perfeitamente o que se passa com essas pessoas. E é por isso que eu estou aqui, para tentar ser um canal, para tentar ser uma forma de mostrar, de compartilhar o que eu aprendi, o que eu vivi ao longo desses 20 anos com vocês, para tentar mostrar um caminho, mostrar uma forma, mostrar assim o quão importante é a gente fazer algumas escolhas em certas etapas das nossas vidas para poder aumentar nossas chances de dar para os nossos filhos, para nossa família, para os nossos pais, para nossas mães, uma vida melhor. Porque da onde eu vim, onde eu fui criado, pai, mãe, principalmente mãe, avó, tem um valor muito grande. Então, às vezes, o sonho da gente, o sonho de um garoto, de uma garota, é trabalhar para poder dar uma vida melhor para a mãe, para a avó, para o pai, para o filho. Às vezes não é nem para a gente, não é verdade? A gente se esforça para tentar dar o mínimo, ou dar o melhor
para o outro, para o filho, para a mãe, para o pai, para a avó, para o avô. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, que está acompanhando aqui o raciocínio, sabe das dificuldades, mas ao mesmo tempo quer se agarrar a uma esperança, quer se agarrar a uma situação que te leve a esse lugar, onde você possa dar dignidade para as pessoas da sua volta. Não é verdade? Porque fora dessas comunidades, fora dessas regiões não tão desenvolvidas, o olhar é diferente. Sabemos que o mundo não vê as pessoas de forma igual. Isso é fato, isso é fato. Eu sou negro, talvez hoje menos, mas eu já passei por situações em que você sente olhares diferentes, ou falas diferentes, ou comportamentos diferentes. E isso é Brasil. Isso é Brasil, isso existe. Isso acontece todos os dias. Todos os dias isso acontece. E às vezes a gente espera que isso mude. E essa mudança, às vezes, a gente pensa que vai partir do governo, de uma lei, vai partir da política, vai partir de algum lugar. Essa mudança começa com a gente mesmo. Quando a gente muda e se coloca numa condição de não se submeter a algumas coisas, quando você passa a ter um mínimo de educação, um mínimo de consciência, educação no sentido de você ser consciente daquilo que te acontece, daquilo que te cerca, isso te dá um pouco mais de liberdade, mais de força para tentar, ao mesmo tempo, se destacar, crescer a ponto de ser igual, ou de combater, gritar, não aceitar algumas coisas que são impostas a essas pessoas que não tiveram tantas oportunidades assim. Então eu venho aqui, através desse canal, para compartilhar com vocês um pouco sobre a minha vivência, o que eu estudei, o que eu aprendi até hoje, na esperança de que isso sirva de inspiração para vocês. Porque quanto mais pessoas a gente conseguir tirar dessa repetição, digamos assim como eu disse lá no começo, às vezes o pai era caminhoneiro, o filho segue a vida de caminhoneiro. Gente, isso aqui não é crítica à profissão, entendeu? Não estou falando que ser caminhoneiro é ruim, que ser pedreiro é ruim, que profissão nenhuma é ruim. Toda profissão é digna, porque coloca comida na mesa, porque paga as contas. Então não tem nenhum tipo de julgamento se é bom ou se é ruim. Estamos aqui falando de oportunidades. Porque imagina só você pai, você mãe. Você espera o melhor para o seu filho, né? Não é verdade? Você quer que ele cresça com oportunidades, quer que ele cresça tendo escolhas, tendo alternativas. E é isso que eu estou querendo dizer. Que você quer dar um futuro melhor para o seu filho, para sua filha, para sua comunidade. E para isso a gente precisa de agir, precisa de dar condições dos nossos filhos, dos nossos jovens, se capacitarem, estudarem, tomarem consciência do seu papel na sociedade. E para isso a educação é fundamental. Para isso, alguns conceitos que eu vou trazer para vocês aqui ao longo de alguns vídeos que eu vou postar, de alguns artigos, alguns textos, alguns conteúdos que eu vou trazer para vocês gratuitamente. Tenho certeza que vão ser muito úteis para vocês nessa jornada. E peço a vocês que sigam aqui nesse canal, que compartilhem esse conteúdo com pessoas que vocês acreditam que vão ser ajudados ou impactados por essa mensagem. E tenho certeza de que a gente vai ter aqui uma parceria de sucesso, tá?
porque a gente precisa de exemplos. A gente precisa de mais mulheres, de mais negros, de mais jovens ocupando alguns espaços que hoje não são tão ocupados por essas pessoas, tá? Então, por maior representatividade, por mais participação de jovens, de negros, de mulheres na sociedade como um todo, vamos aqui levantar essa bandeira, vamos aqui levar esse projeto adiante, levar esse projeto para as pessoas, para que a gente possa mudar um pouco a realidade de muita gente que está aí querendo uma oportunidade para fazer diferente e para fazer a diferença. Eu estou aqui para ajudar vocês. Siga aqui o canal Foco Mentor, siga também no Instagram e vamos fazer da nossa cidade, do nosso Brasil, um país melhor. Depende da gente, depende de cada um de nós, e no que depender de mim, vamos junto, vamos fazer aqui o melhor para que a gente consiga ter um maior número possível de casos de sucesso para a gente poder compartilhar aqui com as pessoas que vão nos acompanhar nessa jornada. Gente, obrigado aí pela companhia até agora. Agradeço a cada um que esteve aqui, que participou, e se liga aí que em breve a gente vai trazer mais conteúdo, mais coisas legais para ajudar vocês aí nessa jornada, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus.